Olá, bem-vindos à rodada química digital da revista Tintas e Vernizes, o mais novo canal de comunicação entre as empresas de insumos e os químicos de laboratório e gerentes de suprimentos das indústrias de tintas. Quem elaborou essa matéria na edição impressa da revista Tintas e Vernizes, juntamente com os convidados de hoje, foi nossa jornalista Gabriela Lozasso. Hoje o nosso assunto será dispersantes e hiperdispersantes. Os dispersantes e hiperdispersantes são aditivos importantes e o uso deles é fundamental em qualquer formulação de tinta, principalmente para desenvolver e estabilizar a dispersão dos pigmentos e garantir a estabilidade das cores. A finalidade é levar ao máximo as características de desempenho de um pigmento e atributos como poder tintorial, baixa viscosidade da base de dispersão, aumento da eficiência de moagem e da estabilidade, que são otimizados quando se utiliza um dispersante de qualidade. Estima-se que a demanda brasileira de dispersantes para tintas seja entre 7 a 8 mil toneladas ano. Isso significa que, apesar de estarmos entre os 5 maiores mercados mundiais para tintas e de se produzir no Brasil todos os tipos de revestimentos, ainda estamos distantes em relação ao volume e desenvolvimento de produtos de melhor desempenho quando comparados à Europa e Estados Unidos, que detêm a segunda e terceira maior participação no mercado global, respectivamente, atrás apenas do continente asiático. Para falar sobre a importância dos dispersantes e hiperdispersantes, convidamos hoje Marlon Braidot, consultor técnico de aditivos da BASF para a América do Sul. Aurélio Rocha, gerente de área para a América Latina da BIC. Rafael Dias, executivo de contas da linha Coatings Additives da Evonik. Antônio Domingues Lopes, gerente técnico de marketing da Lubrizol. Karina Zanetti, assistência técnica da Miracema no Odex. André Rosa, diretor comercial da Polistel. Bruno Alamberti, gerente regional, vendas PCA, Paper and Coating Additives da Munzin. Olá, bem-vindos todos aqui à nossa rodada química digital para falar sobre dispersantes e hiperdispersantes. Olá. Obrigada por terem aceito aí o nosso convite para passar um pouco de informação aos nossos leitores da revista, aos químicos de laboratórios, gerentes de suprimentos das indústrias de tintas. Bem, a minha primeira pergunta para vocês é: qual a avaliação sobre o segmento de dispersantes e hiperdispersantes no mercado de tintas brasileiro? Listando, por gentileza, os desafios e peculiaridades para este novo normal que estamos vivendo. Marlon, você pode começar? Sim, posso sim, obrigado. Primeiramente, agradeço aí o convite, a oportunidade. E falando um pouco sobre esse segmento, assim como toda a matéria-prima para o mercado de tintas, né, ele é imprescindível aí na produção, fabricação de tintas de qualidade, é muito variado, né, desde o segmento decorativo até o automotivo, e que durante esse período agora da pandemia, né, assim como toda a cadeia produtora, ele sofreu, né, algumas reduções aí no consumo, principalmente nos primeiros meses da pandemia, que a gente viu uma redução, né, da produção das empresas fabricantes de tinta em abril e maio, porém agora a gente percebe que o mercado está retomando, a gente consegue observar os clientes voltando a produzir nos patamares já normais que estavam antes, então a expectativa é que o mercado comece a tentar normalizar, né, nesse novo cenário que nós estamos vivendo, e a BASF, diante desse cenário, ela também tentou se manter próximo ao cliente, né, apesar da pandemia, através de webinars, através
de conferências, reuniões online, como essa que nós estamos fazendo agora, como uma maneira de se manter próximo ao cliente, mantendo o suporte, os trabalhos que estavam em andamento, e conseguir, assim, uma maior proximidade, mesmo nesse período aí de quarentena e de pandemia que nós estamos vivendo. Aurélio, qual é a sua avaliação sobre o segmento e as peculiaridades para esse novo normal? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à revista Tintas e Vernizes, Franceli, Gabriela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra poder estar participando desse, vamos dizer assim, desse debate, dessa entrevista. Com relação ao mercado, não somente de dispersantes e hiperdispersantes, mas o mercado de tintas em geral, e aí envolve o nosso mercado, que é o mercado de aditivos, que envolve essa rodada, claro que foi brutalmente afetado com a vinda da pandemia. Então, nós estamos aí desde o final de março até a presente data, por que não dizer, passando por uma série de dificuldades, não só a BIC, mas todos os fabricantes de aditivos e fabricantes de tintas, devido à baixa produção, ou à queda de produção. Na parte dos hiperdispersantes, ou dos dispersantes, como vocês queiram chamar, é óbvio que, como eles estão diretamente ligados à dispersão dos pigmentos, como você mesmo disse no início, Franceli, de todos os pigmentos para a produção de tintas, eles foram afetados. Então, o mercado caiu, o mercado sentiu, o mercado está passando por essa dificuldade que nós estamos sentindo, e eu creio que todos aqui podemos afirmar de maneira igual, uma retomada do mercado. O mês de junho já foi um mês bastante interessante a nível de produção de tintas. Eu diria que o setor automotivo é o setor que vem mais lento, numa retomada um pouco mais lenta, mas, por exemplo, o setor decorativo está um setor extremamente aquecido, está um setor muito forte. E a gente pode observar isso porque muitas vezes a gente passa por aí, vê as lojas de tinta cheias, vê amigos, colegas comentando que estão pintando casas, assim por diante. Então, esse mercado de tintas arquitetônicas está bastante movido, bastante ativo, tá? E isso faz com que a gente consiga compensar uma coisa por outra. Rafael. Boa tarde a todos, né? Aqui na Evonik, a gente vê que o segmento de dispersantes e hiperdispersantes, ele está muito ligado e ele oscila em duas direções, né? Então, por um lado, a gente tem aquela busca constante pelo dispersante de amplo espectro, robusto o suficiente para trazer uma umectação e controle de estabilidade para o maior número possível de pigmentos, resinas, dispersantes e sistemas, mas, por outro, a gente sempre tem os desafios técnicos do dia a dia, seja resinas e pigmentos de diferentes origens, qualidades e características, que trazem a necessidade de dispersantes de altíssima eficiência e mais adequados a essa complexidade, né? Então, pensando em termos do novo normal, eu vejo que ele acelera e ele intensifica muito das nossas, o que a gente já vinha vindo presenciando nos últimos anos. Então, ele, por exemplo, né, se a gente olha para o decorativo, o movimento do it-yourself, e as pessoas buscando ganhar tempo e eficiência com as tintas, seja marca X ou Y. Quando a gente olha para o industrial e automotivo, né, que as empresas estão buscando cada vez mais o ganho de processos e otimização para melhoria do fluxo de caixa, e na parte das tintas de impressão também, que aí o usuário consome cada vez mais embalagens e começa a se preocupar com a sustentabilidade e a reciclabilidade dessas embalagens que ele consome cada vez mais. Antônio. Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer a revista Tintas e Vernizes pela oportunidade, Franceli, Gabriela. É uma satisfação estar aqui. E o que eu tenho a comentar
é que com a pandemia, alguns setores, com certeza, foram bem mais afetados que os outros, automotivo em especial, um pouco de indústria, mas a linha imobiliária e, eu diria, alguns setores assim mais pontuais, como acabamentos para madeira, e alguns linhas de concentrados de uso mais geral, assim, geral eu quero dizer assim, mais multicompatível, né? Eles estão seguindo de certa forma normalmente. Teve uma época crítica que foi março, fim de março, abril e comecinho de maio, mas como já foi comentado aqui, nós estamos percebendo que já estamos retomando para a situação que era considerada normal, né? Estamos compensando essa distância dos clientes, que é muito sentida, e com webinars, com treinamentos, com reuniões via computador, mas, por outro lado, os clientes, eles estão ávidos de informação, estão ávidos de conhecer novos produtos, novos estudos que a gente tem feito, porque agora essa informação é provável que quando eles voltem, vão voltar, os clientes vão voltar com uma maneira de pensar diferente. Eu acredito que, de certa forma, é um mal que veio para bem, que vai gerar várias oportunidades. É verdade. Karina. Olá. Primeiro, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês hoje. É um privilégio para mim, né, poder participar. E para Miracema não foi diferente, né? Nós sentimos também bastante no início aí da pandemia, meados de março, a queda dos volumes, né? Abril foi um mês bastante duro aí para a gente, mas a gente já sente também, a partir de junho, uma retomada significativa. Para nós, particularmente, foi até melhor do que junho de 2019, então até surpreendeu, né, esse resultado. E a gente sente também uma retomada dos projetos, aí acho que o pessoal também já está retomando, de certa forma, a rotina de trabalho, à medida do possível, e a gente sente a maior procura, consultas, retomadas de projetos que a gente tinha deixado em stand-by, então bastante otimista já para o segundo semestre de 2020. Nós sentimos a questão dos desafios, a adaptação ao uso das tecnologias, né? Eu acho que acabou tirando todo mundo da zona de conforto e nós tivemos que buscar se atualizar, e também a gente tem procurado conversar bastante com os clientes através de reuniões online, usando as ferramentas que a gente dispõe. Melhorou, eu achei, a gente teve uma proximidade maior, uma agilidade eu que sou da assistência técnica, lido também não só com divulgação de produto, mas como um suporte na aplicação e alguns ajustes que às vezes é necessário fazer. Eu achei que foi mais ágil as conversas online, uma resposta mais rápida. Foi interessante também esse novo normal, né? Teve um aspecto positivo por esse lado. André. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade da Tintas e Vernizes, né? A ideia de fazer esse debate, também as lives. Nós temos acostumado, inclusive, a patrocinar algumas das lives. É importante manter esse contato com o mercado para a gente poder compartilhar informações e poder ficar um pouco mais próximo dos nossos clientes, né? Em termos de mercado, nós realmente percebemos uma queda bem significativa em princípios de meados de março e principalmente abril. Foram momentos muito difíceis e críticos não só para nós, mas para a grande maioria dos nossos clientes. Mas, felizmente, o mercado se recuperou
basicamente bem rápido, né? Meados de maio, principalmente em junho, foram momentos importantes de recuperação. Percebemos o mercado de tintas imobiliárias e tinta industrial, principalmente mercado de manutenção, percebemos clientes que aproveitaram esses momentos para reformar equipamentos, pisos, onde nós temos uma participação com os nossos dispersantes e umectantes, e foi uma recuperação até rápida, surpreendentemente rápida. Nós esperávamos essa recuperação agora de junho para abril ou setembro, e felizmente antecipou-se, né? E queria também ressaltar que nesse período nós estivemos muito próximos dos nossos clientes, até os clientes menores e médios sofreram um pouco mais essa parada devido à queda do fluxo de caixa e também ao aumento da inadimplência. Estivemos muito próximos com cada um para discutir as dificuldades e como podíamos ajudá-los a superar esse momento. Felizmente, todos juntos conseguimos superar, né? E a retomada, como eu havia comentado, foi rápida. Eu acredito também que essa retomada foi rápida pela força do mercado, né? O mercado brasileiro é um mercado forte, a economia também, isso possibilitou uma retomada mais rápida. Bruno. Obrigado a todos, obrigado pessoal da Tintas e Vernizes, e obrigado também para todos os meus colegas de dividirem esse espaço, pessoas que estão há tantos anos no mercado de aditivos, as quais eu admiro bastante. E realmente nós percebemos no início da pandemia aquele choque, né? Eu acho que o pessoal de tintas decorativas foi o que teve o primeiro impacto, mas realmente de junho para cá, eu acho que todos temos percebido a retomada da atividade de laboratório dos clientes, e isso a gente percebe que se o laboratório está se movimentando, isso é um sinal bom, e também o feedback deles de aumentos de volumes. Teve também acho que é o Rafael, né, que comentou a questão de alguns segmentos, por exemplo, tinta de impressão, dependendo do ramo de atuação do cliente, eu tive casos em que o volume aumentou. Eu não sei se foi um aumento de demanda de parte de rótulo de bebidas ou de equipamentos ou caixas de proteção de produtos alimentícios. Mas eu acho que agora a gente vai ter um desafio bem interessante, e isso eu pude acompanhar nas últimas lives que a gente vê com o pessoal de tintas, que vai haver uma pressão forte sobre custos, e eu entendo que nós, fabricantes de aditivos, a gente vai ter um trabalho que vai ter que ser bem próximo, e aí no caso, falando dos dispersantes de alto desempenho, da gente tentar juntos atingir objetivos com intenção de redução de custo e custo em uso, basicamente. Então essa é a visão que eu e a Munzin temos no Brasil. Ótimo. Bem, eu quero saber de cada um de vocês qual é a linha mais recente em dispersantes e hiperdispersantes no portfólio da empresa, ou algum produto que vocês queiram dar destaque e que pudessem brevemente citar as características e os benefícios. Marlon. Bom, a linha de dispersantes da BASF é uma linha muito ampla, né? A gente tem diversos produtos aí no portfólio, então, para todos os mercados, então, desde o poliacrilato de sódio convencional para o mercado decorativo, até produtos aí de alto peso molecular, né? Os hiperdispersantes, que são feitos através de polimerização controlada, de cadeia. Então, é um range muito amplo, uma diversidade muito grande de produtos que nós temos no nosso portfólio, né? E dentro desse portfólio, o que eu destaco aí são 3 produtos, dentre esses 3, 2 são lançamentos, são produtos recentes, lançados recentemente, nas últimas edições da European Coatings, né? O primeiro produto, que é o mais antigo, é o Dispec CX 4320. Esse produto é um produto para o mercado decorativo, né, tintas arquitetônicas e industriais também, e o que ele traz como diferencial é a sua hidrofobicidade, né, para o sistema aquoso, que faz com que o filme tenha uma maior resistência à água. Então, você acaba tendo ganhos aí de lavabilidade, resistência à água, mancha, e também uma melhor dispersão de pigmento, principalmente titânio, tá, para esse mercado arquitetônico. O segundo produto também é um produto para o mercado de base água, né? É um produto mais recente no nosso portfólio,
é o Dispex Ultra PX4290, tá? E esse produto, ele se destaca pela versatilidade que ele tem em atender toda a gama de pigmento. Então, desde o pigmento inorgânico até o orgânico, ele consegue estabilizar esse pigmento, extrair o máximo dele, né, de poder tintorial, redução de viscosidade do sistema, né, e por esse motivo ele acaba sendo um produto indicado aí para a produção de concentrados base água, tá? Que é muito interessante, está sendo muito utilizado no mercado. E por fim, o Efica PX4787, que é um produto para sistema base solvente, principalmente para nego de fumo, e o principal diferencial dele, além dessa grande estabilidade que ele dá para o nego de fumo, com um pigmento difícil de estabilizar, a questão dele ter grupos reativos, hidroxilas, que vão reagir aí com isocianato ou com melamina, dando maior dureza ao filme e aumento de brilho também. Aurélio. Bom, vamos lá. Basicamente, todos os famosos aditivos dispersantes da BIC são os nossos famosos Disperbic. Toda a linha Disperbic, quando a gente falar, nós estaremos falando de aditivos o que vocês estão chamando aí de hiperdispersantes, ou seja, os umectantes de alto peso molecular. Muito bem. O que a BIC está visando com esses aditivos nos últimos desenvolvimentos? Sustentabilidade. É a base da BIC, está sempre numa vanguarda em termos de desenvolvimento, em termos tecnológicos e, por que não dizer, sustentabilidade. Então, hoje, o objetivo principal da BIC em todo desenvolvimento, em todo novo produto, é eliminar da sua formulação tudo aquilo que não é ecológico. Então, estamos trabalhando, tirando todos os catalisadores dos nossos processos de fabricação à base de metal pesado. Então, como todos sabemos, estanho, por exemplo, ou os derivados de estanho, os sais de estanho, são catalisadores para polimerização de qualquer tipo de polímero orgânico. E esse catalisador está saindo do nosso portfólio de fabricação. Então, todos os aditivos que nós estamos fazendo, ou produzindo, ou desenvolvendo a partir de agora, a partir de um certo tempo, são todos ecologicamente corretos. Essa é a premissa básica da BIC. E, em vista disso, nós temos um par de aditivos dispersantes e umectantes, só como exemplo para vocês, chamado Disperbic 2061 e Disperbic 2062, que são aditivos desenvolvidos pela BIC, VOC-free, 100% ecológico para a fabricação de concentrados universais. Então, todos esses concentrados para sistemas tintométricos, base água e base solvente, VOC-free, 100%, com base nesses dois aditivos, onde nós podemos fazer dispersão tanto de pigmentos orgânicos como inorgânicos, como orgânicos, e jogar nos sistemas tintométricos de lojas, de fábricas, de produção em geral. Então, não só esses, como outros aditivos, como o Disperbic 2013 para sistema base água, enfim, como o Disperbic 2152 para sistema epox, todos eles VOC-free, todos eles eco-friendly. Essa é a nossa ideia e essa é a nossa meta para os próximos anos em termos de desenvolvimento da BIC. Rafael, e a Evonik? Bom, aqui na Evonik, a gente trabalha com duas linhas, basicamente, de dispersantes e hiperdispersantes, né? A linha Tegodispers e a linha Zetasperse. E eles caminham muito em direção, é o que eu comentei na primeira pergunta, sobre as duas direções que o mercado oscila, né? Então, por um lado, a gente tem produtos como o Tegodispers 656 e o Zetasperse 3800, que eles são desenvolvidos para justamente ter esse amplo espectro, essa robustez e eficiência para diferentes pigmentos, resinas e solventes e sistemas. Por outro lado, um outro diferencial, uma característica forte da Evonik, a gente também tem os dispersantes direcionados para casos mais complexos, mais específicos, né? Por exemplo, o Tegodispers 688 e o Tegodispers 689, que trazem a umectação e a intensidade de cor para agentes fosqueantes e dispersantes inorgânicos em geral, para sistemas base UV e base solvente.
e outros produtos, como o Tegodisperse 690, o Tegodisperse 1010, que são formulados para trazer esses benefícios, essa intensidade de cor, essa estabilidade na sua formulação em pigmentos orgânicos, e também sempre de olho na questão de contato indireto para alimentos, que é outro forte da Evonik, e esses dois últimos produtos que eu comentei, eles estão de acordo, né, tanto com as normas FDA e a Swiss Ordinance. Antônio, e a Lubrizol? Então, na Lubrizol, a nossa estratégia é focar em duas linhas de dispersantes. A linha série M, que é para sistema base solvente, concentrados base solvente, e a linha série W, que é para dispersões de pigmento base água. Nessas duas linhas, todos os componentes dessas linhas, eles são capazes de dispersar pigmentos orgânicos, inorgânicos, negro de fumo, e uma característica é eles terem uma ampla compatibilidade. A série M, o M vem de multimídia, então você consegue fazer concentrados multicompatíveis, base solvente, sendo que alguns são diluições em solvente e tem um que é 100% ativo, então não transfere VOC, mas mesmo aqueles que são soluções em solventes, uma das características de toda a linha Solsperce é melhorar a relogia da dispersão do pigmento. Então, com a melhor relogia, você consegue concentrar mais pigmento na etapa da moagem e aí extrair benefícios em função dessa maior concentração de pigmento, como poder tintorial, poder de cobertura ou transparência, depende do pigmento. Então, é bem comum, nós temos visto normalmente que uma pequena quantidade de resina, mais concentração de pigmento e um pouco do dispersante, consegue fazer dispersões eficazes, estáveis, e que também não deixam de contribuir no VOC, porque a transferência, como o concentrado está mais concentrado em pigmento, quando você vai tingir uma tinta, você transfere bem menos concentrado para a tinta final, o que acaba impactando no VOC. Isso acontece também com o sistema base água. O conceito é o mesmo para os dois sistemas. Karina? Os nossos carros-chefes são os dispersantes para sistemas base água, voltados mais para as tintas imobiliárias, e aí nós temos variações, né, normalmente são a base de poliacrilatos, com variações, né, de sódio, amônia, variações dos teores de sólidos, pH. Então, assim, um produto que é muito interessante nessa linha é o Leosperce 515, que é um poliacrilato com reserva alcalina, para dispersões de cargas que têm um caráter mais ácido, como um caulim, por exemplo. Então, ele acaba ajudando na estabilidade dessa dispersão, né? Aí, o nosso outro mercado são as tintas base solvente, bases alquídicas. Então, a gente trabalha ainda com o tradicional Leosperce 657, que apesar de ser um produto que tem uma certa idade, ele é muito tradicional ainda, né? A Miracema exporta muito ainda esse produto, principalmente. E a gente tem o Leosperce 656, que é já nessa linha de um produto 100% de ativo, zero VOC, um produto que não apresenta nenhum perigo no manuseio e ao meio ambiente, um produto biodegradável, né? Nessa linha mais sustentável, que a gente sente que é uma tendência. André? No caso da Polistel, nós temos focado os desenvolvimentos nos produtos ecológicos, né? E no caso além disso, nós trabalhamos com produtos competitivos, né? Então,
há um tempo atrás, focávamos apenas no desempenho. E depois verificamos que o mercado também tinha uma necessidade de trabalhar com produtos que tenham uma relação interessante de custo-benefício. Então, o guia, o norte dos nossos desenvolvimentos, que eu gostaria de apresentar aqui brevemente, são os aditivos chamados aditivos verdes, dispersantes, livres de sódio, livres de componentes inflamáveis também, com ótima relação custo-benefício. Esses dois produtos, inclusive, são destaques na revista agora de junho e julho da Tintas e Vernizes, dos aditivos verdes, que é o Polyadit 4255 Biosperse e o Polyadit 4262 Biosperse CBT. No caso do Biosperse CBT, ele contém a possibilidade de otimizar a percentagem de uso dos tradicionais dispersantes base sódio usados amplamente no mercado. Além disso, apresentaremos em breve, durante o segundo semestre, novos hiperdispersantes para o mercado de alto desempenho. Bruno? Bom, o portfólio da Munzin, ele é bastante voltado para sistemas base d'água e dentro da linha de dispersantes nós também temos diversas famílias diferentes, famílias químicas diferentes, e eu gostaria de frisar aqui e enfatizar a linha Edaplan 490. Tá? Essa é a nossa linha, dentro dela vamos encontrar 490, 492 e 494, basicamente. Esses são dispersantes de alto peso molecular, poliméricos, são livres de VOC e também desenhados para os tipos diferentes de pigmentos, orgânicos, inorgânicos, negro de fumo. Além disso, algumas características que já foram ditas aqui, nós buscamos com esses produtos, como redução de viscosidade de moagem, redução de tempo de moagem, a possibilidade de você ter uma concentração maior de pigmentos dentro da formulação. Então, a gente pretende, com todo esse pacote, também está a questão que eu ia me esquecendo da intensidade de cor, desenvolvimento de cor, com todo esse pacote, a gente pretende trazer para o cliente, junto com um trabalho muito bem feito, uma redução de custo em uso. Então, essa eu diria que é a nossa meta principal dentro dos dispersantes de alto desempenho, que são os poliméricos. E também algumas características mais visuais, como, por exemplo, o aumento de brilho ou opacidade, dependendo do tipo de aplicação, eliminação ou máxima minimização de defeitos, como a floculação dos pigmentos, e também essa linha do Edaplan 490 compõe alguns dispersantes cuja característica química deles permite que eles sejam mais resistentes à água. Então, ajudando em toda a questão daqueles novos sistemas de aumento de ciclo de lavabilidade ou de sistemas análogos onde você precisa ter alguma resistência maior à água para todo o desenvolvimento. Eu quero agradecer a presença de vocês, de cada um de vocês aqui, agradecer a Basti, a BIC, a Miracema Nudex, a Lubrizol, a Evonik, a Polistel e a Munzin. E aos nossos internautas que estão nos assistindo, aos químicos de laboratórios, gerentes de suprimentos, você que é de tintas e atua no segmento de compras ou tem decisão na formulação da tinta da sua indústria, essas empresas que participaram aqui hoje têm um portfólio rico que vai poder atender às suas necessidades. Não deixe de se inscrever no nosso canal para ficar sabendo das nossas próximas lives e rodadas, e até a próxima rodada Química Digital.